Meus Fala, minha amores, gente. estamos chegando para ficarmos juntinhos até às 4 da tarde. Aquela ressaca depois de um dia de aniversário, entupiu de bolo, comeu muito chocolate. Ai, ai, ai. Hoje E aí? não tá vendo nada pela frente. Ah, é verdade, hoje é o nosso primeiro aninho depois dos 6 anos. É É verdade, verdade. da festa de ontem. Perdeu o nosso programa de aniversário ontem, então fica tranquilo que já, se não tá, daqui a pouco já vai estar no YouTube aí pra você assistir. Que olha, foi bom, teve plateia, foi sensacional. Teve seu né? momento Silvio Santos. Oi, mas você acha mesmo? Não repete. E é, né? Teve um momento de Jequiti. Não repete. Não Foi uma repete. delícia, uma brincadeira. Mas sempre a parte sensata, dando equilíbrio. Obrigada, viu? Bom demais. Obrigada pelo freio. Co- Apesar das curvas que a gente faz. Quando uma pessoa insensata diz que você é sensato, você acha que é sensato? Porque Nada. ela tá errando também. Tamo tudo no mesmo barco, né? Tudo insensato. Não, mas você é sensata também. Ai, obrigada pela Por quê? correção. Ele deu meia volta depois da curva. Não, o médico falou pra não contrariar. Ah, é verdade. Então Por falar em médico, hoje nós temos um médico aqui. É um oftalmologista, porque nós vamos falar de visão. Você precisa talvez corrigir o seu modo de me enxergar. Eu trabalho com Falta de você. ônibus. Eu trabalho aqui na divisão. não tem gente feia, tem Ó, óculos. Eu, falta de eu ouvi dizer que em mais alguns anos, metade da população no mundo vai estar usando óculos. Metade. Aí agora eu sou a pessoa que eu entro no avião e eu fico assim, até chegar na minha poltrona eu vou olhando, usa óculos, Dois, usa óculos. 3, 4, 5. E tem os que não usam Às vezes de eu tô aqui no teimosia, né? estúdio, aí eu fico olhando, se ele usa óculos, aí eu penso, esse não usa em público, esse não usa de preguiça, porque precisa. Precisa. Eu vou até perguntar pro doutor Mas não hoje dá só pra falar. dela. Dá só pra expõe aí o assunto. Fala aí. Vamos As pôr os pessoas, eu tô no amiguinhos, avião. vamos pôr a turma tô no toda, avião né? aqui sem óculos, ó. Olha lá, ó, 12 983 02 49. Ó, É, tá mas escrito quem é que embaixo vive ali, ó. assim, Hã? Né? com o braço curto? Aqui, ó. Aqui é. Distanciamento social do texto. É, não, e outra, a claridade também, né, pastor? Sim. Pra não ficar muito próximo da tela, tal, aquelas luzes da Não, tela. você nem depois lê, aqui, ó. você nem lê. Né, eu leio. Vai aqui, ó. É? Ó, aqui tá bom ainda. Agora aqui. Ó, a gente vai falar sobre miopia. Eu tenho presbiopia. É assim, doutor? Presbiopia. Eu falei assim, doutor, o que que eu tenho? Ele disse, se olhar. Que se eu não sei, como que ele ia lembrar, né? Aí ele viu lá. Doutor Emanuel Antunes, oftalmologista no programa de hoje. Doutor, é a sua primeira vez aqui com a gente. Nós somos pessoas sérias, apesar de a gente não parecer às vezes. No caso, nós. Por você. No caso, nós dois. Isso. Tá? Parte sensata. Não, É, doutor, pode o que ser que eu sábado. tenho? Eu não sou doutor, eu sou a Josi, o doutor tá ali. Tá boa a minha visão, doutor? Tá bom, minha visão, mas eu sou maquiador. Nós vamos ter alguém que vai nos ajudar também, assim, a pensar sobre formato de rosto, tipos de óculos. Aí é comigo, porque eu gosto. E aí, às vezes, eu fico pensando, só não tem um óculos para cada roupa, porque é caro. Claro. É caro, aí eu não tenho, né? Mas, enfim, gostaria. Aí nós vamos ter também mais informações com o Josemar Amai. Isso. E o que mais? O que mais? A sua participação, a Claro, sua interação, pode faltar. mandando pra gente aqui sua contribuição, a sua pergunta e temos aquele momento feliz chamado intervalo. E a gente vai, já volta. Momento feliz. É, legal. Que dá pra sentar. 30 segundos então, hein? Já estamos de volta. Simbora, vamos que vamos. É o seu Entre Família com muita alegria, com felicidade, descontração e um pouquinho de miopia aqui e dali, né? Você tá enxergando bem a televisão, tá? Você tá conseguindo ver bem as letrinhas, o que tá aparecendo aqui embaixo, ó, Abinal... Abdoral Júnior. Que isso, né não, menina? Abinal Júnior. Ó, até pro pessoal que às vezes procura, não te achei nas redes sociais. Por quê? Digita errado. Não, é que quem vai saber escrever esse nome? Ó, Eu você dito pra você, A-B-N-A... Abdominal. Para, Dani. A-B-N-A-L. Abinal. Lembra do abdominal? E aí, é bemudo? Não. Tá, beleza? Eu não vou Júnior. zoar, porque a sua mãe já fez isso. Colocando esse nome. Já é uma O pai, zoeira na pra verdade, sempre. né? Que é um bullying Júnior é esse, ainda. né? Você faz um bullying que dura a vida inteira, né? Pra sempre será chamado de Abinal. E E queria é que Júnior. passasse pra frente ainda. E é Abinal Júnior. Neto e tal. Não, e é Júnior, 2 vezes. Não é, cara? Que... Se você Ó. tá vendo que tá esquisito, é porque é esquisito mesmo. Aí. Fica tranquilo que tá tudo certo. Mas há histórias aí da Darleide com a sua Ai. criatividade, que também é melhor não falar Gente, agora. agora há pouco eu falei que eu queria um óculos para cada roupa. Você viu a solução que o Aleixo deu? É, uma roupa só. Uma roupa só. Desfaz o guarda-roupa.
Eu tenho um óculos pra cada roupa. Não, mas eu disse que eu gostaria, não disse que eu faço. Não, eu sou sucesso, então. É sucesso. Amores, vamos à pergunta do dia. Qual é a abdoral? Você tem alguma criança com problema de visão em casa? Criança. Adulto. Complicado é identificar quando a criança tem, o professor vai precisar cuidar disso. Enfim, a família até perceber. Né? Eu até fico nessa dúvida, vou perguntar pro médico daqui a pouco. Já pergunto, ele tá ouvindo ali, daqui a pouco ele responde pra gente. Como é que faz para identificar quando um bebezinho, que eu já vi bebês usando óculos, como, né, identificar o grau, como saber, né, qual é o problema? Eu respondo. Leva pra ele. Pronto. Ele vai saber. Próxima pergunta. Boa. Leva ali, leva a criança lá e deixa que ele faça o exame. Não nada. Não tem como descobrir, né? Não, cancela esse YouTube. Mas olha, mais do que isso, se você tem crianças mas você também, adulto, você tem dúvidas? Aqui mesmo nós estávamos conversando no camarim, uma das meninas com uma baita de uma dúvida que eu já compartilhei ali com o doutor, ele vai responder no ar pra gente. Você tem dúvidas? Quer perguntar? Então manda pra gente no 983-1502-49. Manda sua dúvida, manda sua pergunta, porque pelo que você tá vendo aqui, ó, já tá empilhando. A sua dúvida já vai entrar na fila, porque eles já colocaram umas 5, 6 na frente. E tem mais aqui, viu? E chegaram primeiro. Manda a sua. Manda logo. Manda logo. É verdade. Manda logo, Dá que é pra pra já mandar ler também? agora no primeiro e segundo bloco. Dá pra mandar foto usando óculos. O que você acha? Eu As acho pessoas legal. que usam óculos Ou também. manda vídeo igual o meu. Hã? Eu tô no vídeo, né? Você mandou no vídeo? Eu estou no vídeo. Eu acho Mas que só pra entendi. confundir. Chama a Josi. Confundiu. Confundiu mesmo. Chama a Josi. Salva a gente. Josi, salva a gente, Josi. Consegui. Ó, ela no vídeo, viu? Ela no vídeo. Eu no vídeo. Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com você de casa? Aqui tá muito bem pelo jeito, viu? Tá ótimo. Só observando essa conversa de vocês, esse bate-papo. Mas bora falar de pesar no bolso? Ai, ai, ai. Óculos é caro. Óculos é caro. E Agora sabe o que é caro também? Ah. A conta De luz que chega no final do mês. Ai, ai. Ai, não No dá pra inverno enxergar ainda. nada Quer se dizer, cortar. e outra, para enxergar o valor da conta de luz, precisa nem óculos, tem grandão, né? É verdade. Sim, exatamente. Para não ter dúvidas. É rapidinho, gente. E hoje, no Momento Mais Info, vamos ter uma entrevista para saber como conseguir economizar. Até porque, gente, nesse período, neste meio do ano, o pessoal tá aproveitando bem o inverno para fazer um spa no banheiro, né? Liga lá o chuveiro, deixa ficar tudo quentinho e aí vai tomar banho. Exatamente, uma sauna. Nossa, momento cremação. Ela tá no modo cremar no banheiro. A hora que abre ali, Abre. Que delícia. É, desse jeito, desse jeito. Ah, também vem a cremação quando recebe a conta, né? Já vai. Choque. Mas, gente, vamos ter essa entrevista só depois da vinheta. A ANEEL decidiu manter a bandeira vermelha patamar 1 em julho. Isso significa que a conta de luz vai continuar mais cara. Então já sabe, é hora de economizar energia. De acordo com a ANEEL, o motivo é o baixo volume de chuvas, que reduziu a produção nas hidrelétricas e exigiu o uso das termoelétricas, que são mais caras. E o resultado disso? Um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kW consumidos na sua conta de luz. Mas e aí? Como a gente pode economizar de verdade no dia a dia? Vamos conversar com o engenheiro elétrico para poder saber disso? Bora lá, então? Boa tarde, Aldair. Tudo bem? Tá com a gente aqui? Oi, boa tarde. Estou aqui. Maravilha, que bom. Aldair, ainda não está aparecendo a sua imagem aqui na tela pra gente? Vamos lá, gente, mas já vou soltar a primeira pergunta, a nossa primeira dúvida. Aldair, explica pra gente a diferença entre usinas hidrelétricas e termoelétricas e como isso está diretamente ligado à bandeira vermelha e ao aumento na conta de luz que pesa aí no nosso bolso. Bom, a usina hidrelétrica, ela usa como princípio a água, né? E por conta do baixo nível de chuva, os reservatórios também estão com pouca água e isso dificulta a geração de energia. E aí recorre para as termoelétricas, elas têm um custo mais alto, né, para gerar energia. Ela funciona como uma grande chaleira, queima um tipo de combustível
carvão, ou até tem usinas nucleares também, esquenta a água, gera um vapor de alta pressão, e esse vapor gira as turbinas que geram a eletricidade, a energia elétrica. Olha só, bom, explicado, mas agora quais são os vilões do consumo de energia dentro de casa? Chuveiro entra na lista? Chuveiro, ele representa às vezes 30% do custo, né, do consumo aí de energia numa residência. Mas tem os aquecedores, geladeiras antigas, às vezes ela não está bem vedada ali, a borracha já está com pouca vedação da porta, e isso acaba também aumentando o custo de energia. E além da máquina de lavar também, uso frequente, uso em baixo nível, de preferência usar sempre no alto nível de água, também acaba sendo grandes vilões aí. Imagina nesse período, inverno, o pessoal fica gripado, tem que lavar tudo. A roupa que usa mais, né? Um casaco, um sobretudo, vai meia, à vontade para lavar, aí a máquina se acaba sobrecarregando, né? Mas agora, que tipo de um jeito aí para a gente começar a economizar? Existe algumas lâmpadas, eletrodomésticos ou hábitos que ajudam a reduzir o consumo no dia a dia? Agora com a tecnologia das lâmpadas LEDs, ela pode trazer uma economia de até 80%, né, em relação aos outros tipos de lâmpadas. E os eletrodomésticos, de preferência, com o selo Procel classe A. Classe A que são os mais econômicos, né? Eles têm um custo maior, mas a longo prazo você tem uma grande economia. E no mais, assim, evitar manter bastante luz acesa. O uso do ferro de passar também acaba sendo um grande vilão, não citei anteriormente, mas passar bastante roupa em um momento só, enquanto o ferro está quente ali, às vezes até desligado a tomada, para passar roupas mais leves, que ele mantém aquecido ali por um bom tempo. Maravilha. Olha, o olho de quem não gosta de passar roupa brilhou agora em saber que vai economizar energia com isso, né, gente? E a economia nessa parte aí, Josi, é boa quando a gente usa o blazer, por exemplo, você passa só na frente. Só na frente. Você não precisa ficar passando manga, a parte das costas e tal, né, pastor? Passou aqui na frente, pronto, tá tudo certo. Olha a dica aí. Uso inteligente da roupa. Né? Uso inteligente da roupa. Não, passar a roupa toda de uma vez, você não fica dando uma carga elétrica pro ele toda hora. E um banho gelado que faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. Olha as dicas rápidas aqui pra você de casa. Mas, gente, agora eu quero saber. Aldair, tirar da tomada, o famoso tirar da tomada, realmente faz diferença ou é um mito? Aparelhos em stand-by, sim, continuam consumindo energia. TV, os carregadores, né, hoje em dia tablet, notebook, celular, então, de preferência, retirar enquanto está com carga, né? Retirar esses carregadores das tomadas. Eles, sim, acabam gerando eletricidade, gerando um custo maior, e o micro-ondas também. Olha só, gente, pegou a dica aí? Agora, daí, para fechar aqui, existem tecnologias ou equipamentos acessíveis que ajudam a monitorar ou reduzir o uso de energia em casa? Tem como? Tem interruptores e tomadas inteligentes que, além de você poder desligar pelo celular ou ligar a qualquer momento, você também pode programar, né? Caso esquecer ali, vai apagar a luz ou desligar um eletrodoméstico também. Além deles também fazerem medição de energia. Você consegue ter uma previsão de mais ou menos qual o custo de cada equipamento. Maravilha, muito obrigada, Aldair, por essas informações, tá? Uma boa tarde para você. Gente, economizar energia é mais do que uma forma de aliviar aqui ao nosso bolso, é também um ato de responsabilidade. Lá em casa, se eu deixo acesa a luz, em mais de um cômodo, meu marido já surge gritando: sim, tem parceria com alguma companhia elétrica, Josemara? Eu não consigo imaginar seu marido falando alto. Seja calminha, né? Ele é sempre um morre. Tome, mas a conta de luz para ele é algo que pesa, viu? Deixa transtornar. Não, e lá em casa, às vezes, exatamente. quando enfim, à noite, geralmente, a gente vai ver ali todas as luzes acesas. Tem uma criança lá em casa, não eu, a outra. Eu falava que não. O Samuel. Cara, eu falo, é navio, é cruzeiro, né, que tem que ficar tudo acesinho pra ficar bonito? Não, vamos apagar essas luzes aí. Aí vai apagando. Lembrei também que meu pai, é bom a gente ficar de olho aí,
né? Não é um assunto de olho e tal, né? A geladeira. Veio a conta de luz para ele outro dia. É só ele e a minha mãe em casa. Tudo bem que ele tem um freezer lá e tal, por causa das coisas que ele faz, mas chegou a vir mais de R$500 na conta de luz. Aí foi descobrir o que era. Era justamente um freezer que estava com problema e aí consumiu muita energia. E aí, depois que tirou o freezer, baixou para menos da metade o valor, né? Essa é uma medida importante para se fazer de vez em quando na sua casa. Desligar tudo, tirar tudo da tomada, ir até o medidor de energia e perceber se ele está mostrando alguma atividade. Se sim, você está desperdiçando energia e pagando por isso sem uso. Isso é uma coisa que a gente não tem costume de fazer, mas é comum acontecer. Aquela borrachinha da geladeira, do freezer, né? Tá sempre de olho se tá fechando certinho ou não, porque ela ficando um pouquinho aberta, ele continua ligado sempre, que a ideia desses freezer e geladeiras mais modernas é manter uma temperatura. Agora, se está aberto, vai saindo aquele arzinho gelado e para, o motorzinho funciona. Vamos fazer um programa só sobre esse assunto, porque eu acho que tem bastante assunto. Energia. Ô, Josemara Maia, muito obrigada por hoje. A gente se encontra em outro momento. Com certeza, gente. Um beijão pra vocês aí de casa, tudo de bom pra vocês também. Aproveitem, tá? Deixei meu óculos ali, tá? Pois é. Pra vocês poderem usar como exemplo, porque a utilidade tá ali. Porque aqui é difícil usar. Pois não tá no rosto. Puxão de orelha, viu? Exatamente, né? Que coisa. O sujo falando mal lavado, né? Exatamente. Tchau, gente. Beijão. Tchau, querida. Valeu, Jô. Eu vou então conversar com o doutor Emanuel Antunes para fazermos algumas perguntas básicas, mas você aí de casa pode interagir com a gente, mandando as suas perguntas também pelo nosso WhatsApp, 983-1502-49. Eu tenho até uma pergunta depois para fazer para ele também? Para o pastor. Não, faz agora. Pode ser? Eu acho. Tá. Porque depois que eu levantar, pois é, talvez porque, não volte assim, mais. até para entender que eu já ouvi algumas pessoas falando que antes do pecado, a nossa visão, a visão mesmo, né? A vista era outra, conseguia ver de longe. Não sei se isso é especulação ou não, ou até mesmo quando a gente, né, for para o céu, para a nova terra, enfim, a gente vai conseguir ver tudo mais de perto, como se conseguisse dar um zoom, assim. O olho biônico. Tem a ver isso, pastor, ou não? A questão do que a gente consegue ver agora, mesmo com a visão 100%, digamos assim, sem nenhum problema, e da visão que Adão e Eva tinham inicialmente. A gente tem uma ideia de uma criação que é assim, éramos Superman, aí a gente virou humano, aí quando a redenção vai nos fazer Superman de novo. A verdade é a seguinte: primeiro, Deus, ele cria e estabelece leis ao criar. Então, o ser humano perfeito, ele é sujeito a leis como o ser humano imperfeito. É que a diferença é que agora você está diante de uma lei perfeita e você é imperfeito, a lei vai esmagar você. Então, por exemplo, você tem uma lei, a lei da gravidade. Não dá para romper com ela. Se você vai conseguir fazer um avião se você respeitar a lei da gravidade. É a partir dela e o estudo dela que se desenvolve. Então, o ser humano, ele tinha uma visão de um corpo perfeito? Sim. Esse corpo perfeito está sujeito a leis? As leis da natureza? Sim. A natureza é caótica? Não é. Ela se degradava? Não. O que acontece hoje, isso é fato, sem especulação, nós envelhecemos, a gente vai perdendo força, perdendo funcionalidade, há um desgaste. Adão não experimentava desgastes. Agora sim, Adão enxergava como uma águia? Não, aí já é uma inferência que não está lá no texto. Adão era perfeito, mas ele era um humano perfeito, ele não veio de cripto. Pois bem. Bom. Vou então ali conversar com o doutor Emanuel, já sobre algumas das perguntas que surgiram por aqui e outras mais. Doutor Emanuel, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Vai, tudo bom recebê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. No nosso programa ao vivo. Eu tenho aqui um chá quentinho para servi-lo, enquanto quero saber como é que anda a visão do brasileiro. Os dados mostram que nós temos... Porque tantas mais pessoas fazendo uso de óculos? O que está acontecendo com a nossa saúde visual? A gente sabe hoje aqui, não só no Brasil, mas no mundo, que existe uma epidemia de miopia. Acho que a miopia é o que todo mundo já ouviu falar e conhece, né? A gente tem basicamente 3 doenças refracionais. A miopia, que é a dificuldade para longe, a hipermetropia, que também é para longe, mas acaba atrapalhando para perto, e o astigmatismo, que é um tipo diferente. E a pres?
Presbiopia, que é a perda da visão de perto. Essa acontece após os 40 anos, que é o que vocês estavam comentando, né, que para focar melhor está distanciando, é por causa da luz. Não é por causa da luz, é porque o músculo ciliar não está mais funcionando. No meu caso, eu tenho dificuldade para longe e para perto. Perto, isso. Você tem hipermetropia com astigmatismo e a presbiopia para perto. Eu não queria dizer isso, porque eu não posso ser deselegante Mas eu aqui te ao provoquei, vivo, né? mas você pediu. Já que perguntou. Não posso ser deselegante. Mas a gente sabe, e acho que é um dos temas principais hoje aqui para a gente falar, é sobre a miopia, né? A gente sabe que a miopia hoje, ela trata-se de uma epidemia. Então a gente está vendo um aumento contínuo da miopia. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a população brasileira e a média mundial é mais ou menos 25% da população míope. Em 2050, esse número vai atingir 50%, ou seja, 1 a cada 2 pessoas vai ser míope. E isso é um problema, é um problema de saúde mundial e que merece atenção. A gente sabe que a miopia está relacionada com algumas doenças que podem levar à cegueira. Por exemplo, o descolamento de retina. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a pessoa, de repente, ficou cega assim, subitamente. De um dia para o outro, ela acordou cega. E aí foi examinada, é um descolamento de retina. Então, a gente sabe que quanto maior a miopia, esse descolamento ele vai aumentando a chance de você desenvolver. Além disso, o glaucoma, que é mais conhecido como aumento da pressão do olho, que vai perdendo a visão periférica, e degeneração na mácula também. Então, são 3 doenças, entre outras, né? Mas destas 3 principais doenças, elas podem levar à cegueira. Então, é um dado preocupante que a gente tem que tomar cuidado agora, porque os nossos filhos estão no tablet e no celular agora, e eles vão ter esses problemas quando adultos. Adultos jovens ou até mais velhos. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas não tem problema, quando ele crescer a gente opera. Isso é a frase que eu ouço no consultório o tempo todo. Não, doutor, mas não tem problema, quando ele crescer, passar de 18 anos e o grau estiver estável, a gente opera. Concordo, a gente pode operar esse paciente, essa pessoa. O problema é que a miopia está relacionada com o tamanho do olho. Depois a gente pode até mostrar ali na maquete que o olho ele vai ficando comprido. Então, cresce uma parte do olho e uma parte estica. E essa que estica é que pode arrebentar, que pode ter o descolamento de retina. Uau. Né? Então, a gente não pode achar que a correção da cirurgia é a correção do problema, que não é. Pois bem. E como você vai viver pós-cirurgia? Se é garantia de que a sua visão vai voltar a um status de visão adequada, né? Enfim, Abinal Júnior. Pois é, Darleide, falando em visão, eu sei que tem muita gente que acompanha o programa Entre Família, acompanha apenas pelo ouvir a nossa programação, porque alguns perderam a visão talvez ao longo da vida, outros talvez já nasceram sem conseguir enxergar absolutamente nada. E para essas pessoas que acompanham a nossa programação aqui na TV Novo Tempo, que acompanham a Rádio Novo Tempo também, deixa eu trazer uma grande novidade para você. E não fica apenas restrito a essas pessoas, mas também aqueles que gostam de aprender mais da Bíblia ouvindo, né? Então eu falo para você que gosta de ouvir mais e mais da Palavra de Deus. Nós temos um material preparado pela Rádio Novo Tempo, pensando em você, que é o novo guia de estudos em áudio, O Deus que Fala. Esse material que está fantástico, a gente já ouviu, talvez você já ouviu em alguns momentos aqui a gente falando desse novo material, narrado pelo pastor Neumoel Stina, e você ouve ali também as falas dos personagens bíblicos. É como se fosse uma radionovela, lembra de antigamente, né? Que tinha todo mundo sentado em volta do rádio, ficava ouvindo, acompanhando aquele som dos passos, a multidão. Aí você vai criando aquele cenário na sua mente ali, imaginando como seria. Então, a Rádio Novo Tempo traz de volta essa tela gigante aí para sua cabeça, para você colocar agora dentro dos personagens bíblicos. O Deus que Fala, material que está incrível, e para você ter aí acesso a esse material é muito fácil, simples e de graça, tá? Como é que você vai fazer? Você vai entrar em contato pelo WhatsApp
com a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo, que é a Esperança. Já conhece ela, né? Então, o contato já anota aí. Se você que é deficiente visual tem um celular especial onde você consegue, já conhece ali as teclas, os botões, consegue anotar o número, anota aí. Para quem não consegue anotar, pede para alguém que está próximo de você para anotar e já entrar em contato com a Esperança e fazer a solicitação desse material. Como? Anota aí o telefone, ó, é o 12 9 8200 0062. Falando pausadamente para você conseguir anotar direitinho aí, tá? Para quem está apenas ouvindo, para quem está vendo na televisão, já aparece o número aí. Então, ó, 12 9 8200 0062. O que você vai fazer? Você pode digitar o Deus que fala, digita ali e a Esperança já vai enviar para você esse material, ou você pode gravar uma mensagem em áudio, dizendo pausadamente também o Deus que fala. Beleza? Aí a Esperança vai entender, já vai enviar para você esse material e vai te acompanhar nessa jornada de estudo profundo da Palavra de Deus, tá bom? Então não perca essa oportunidade, tá todo mundo já pedindo e se você não pediu ainda, peça agora mesmo e você vai acompanhar esses áudios incríveis aí, narrados pelo pastor Neuel Stina e toda uma equipe que faz essas falas ali. Tá fantástico, gente. Preparado pela Rádio Novo Tempo. 12982000062. Faz isso agora. Aproveita, pega seu WhatsApp aí, pega o seu celular que está pertinho de você, já sabe qual é o número, 12982000062, manda a mensagem. Se tem um Deus que fala, que tal você ser um servo que escuta, um filho que escuta? E há muito que se desenvolver com isso. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. De volta, hein? Entre família aqui na telinha da TV Novo Tempo, falando sobre visão. E aí, tá enxergando direitinho? Ih, tá meio complicado, tá meio embaçado. Então, ó, tem dúvidas sobre algo ligado à nossa visão? Talvez algum problema aí que você já tem, quer tirar dúvidas? Aquela cirurgia, catarata, geralmente o pessoal faz alguns cuidados. Especificamente, a gente está falando hoje sobre a miopia. Mas se tiver alguma outra dúvida em relação à visão, pode mandar também, que temos aqui o nosso especialista para ajudar com esse tema, tá bom? Mas o importante é ir sempre a consulta médica para você estar sempre em ordem. Tem perguntinha para você responder para a gente? Ou melhor, é essa, né? Tem dúvidas? Manda para a gente aí pelo 12983150249 e já manda a sua interação para a gente. Tem alguém aí na sua casa com problema de visão? Conta aí. Tem foto usando um óculos, tal, aquele óculos estiloso, que nem a Darleide? Então manda pra gente aí também a foto, tá? E aí? Que vem agora? Tem um VT aí, não tem? É verdade, o VT. E a Bárbara foi lá na clínica do Dr. Emanuel e ele de lá conta de algumas novidades. A Sara, o que eu falei, Bárbara? Bárbara é daqui a pouco especialista em design de óculos e, sabe, essa coisa de escolher óculos. Tô nesse momento, que óculos escolher? Mas aí nós fomos conhecer, quer dizer, mostrar para você, porque eu já conheço a clínica do Dr. Emanuel e as novidades que ele tem por lá. Roda VT. Ser míope é um desafio. São inúmeras dificuldades em várias áreas. Uma delas é financeira. Cerca de 2 bilhões de reais são gastos por ano com correção de visão somente no Brasil. Você sabia? E aí isso envolve a questão aí, né, de cirurgia, óculos, lente de contato. E aí as dificuldades continuam. Se a lente está aqui no olho, mas ela já está assim ficando seca, não quer mais permanecer, a gente tem que obedecer, né? Tem que dar o descanso para os nossos olhos. Afinal, são eles que nos fazem enxergar o mundo tão lindo como ele é. E aí são aqueles segundos desesperadores até encontrar o óculos, onde você fica sem enxergar nada. Óculos no jeito, e aí? Tá tudo pronto, tudo certo? Nem tanto, né? Dá pra jogar bola com óculos? No meu caso, dá pra fazer o crossfit que eu tanto gosto? Eu não gosto muito, não sou muito fã, acho que incomoda a presença do óculos. No frio, então, aquele chazinho quentinho pra nos esquentar? Complicado, né? Acontece com todo mundo. Mas sabe qual que é a notícia boa?
chegou no mercado a ortoceratologia. Você já ouviu falar? Também conhecida como Orto-K, uma tecnologia que vai revolucionar a sua visão. É uma lente especial onde o paciente vai dormir com ela. Então, ele dorme com a lente e corrige o grau da miopia durante o sono. Então, vamos supor, se a gente tiver um paciente com 3 graus de miopia, então ele precisa corrigir esses 3 graus. Ele vai usar uma lente especial, no caso dele, é uma lente sob medida, tá? Então, cada paciente vai ter a sua lente específica. Ele vai dormir com a lente, vai corrigir esses 3 graus de miopia durante o sono. Isso acontece, em média, com uns 3 dias, mais ou menos, né? De 3 a 7 dias. Vai depender um pouquinho do grau e da idade do paciente. Mas imagina, né? Você acordar de manhã, tirar a lente e estar enxergando normal. Se independente de óculos, independente de lente de contato, é muita tecnologia, muita modernidade, né? A ortoceratologia é utilizada para miopia, hipermetropia, astigmatismo e até a famosa vista cansada. E não existe uma limitação de idade. Existem limitações técnicas no sentido de grau. Então, quando o grau é acima de 7 de miopia ou 3 de astigmatismo, ou 5 de hipermetropia, acima desses limites, as lentes elas não são capazes de fazer a alteração da curvatura o suficiente para corrigir o grau, entendeu? Então, esse basicamente é o limite, vamos dizer assim, a limitação técnica. Mas é uma coisa num arsenal gigantesco que a gente tem aí, né? A Orto-K é um tratamento temporário, ou seja, parou de usar a lente, o grau volta. Enquanto a cirurgia é definitiva, mas o procedimento cirúrgico é contraindicado em muitos casos. E aí é onde a Orto-K entra. Então, por exemplo, o paciente que tem menos de 20 anos, 20, 22 anos, e o grau ainda não está estável, a gente não deve operar esse paciente. E aí, nesse caso, qual é a opção que a gente tem? A ortoceratologia pode ser uma delas, ou óculos, ou lente de contato normal. Mas é uma opção. Paciente que o grau ainda não estabilizou, mesmo que ele tenha 22 anos, por exemplo, mas ainda está tendo progressão da miopia. Então, a gente ainda não pode operar esse caso. E aí, existem os casos também que o paciente tem contraindicação absoluta da cirurgia. Então, por exemplo, uma córnea muito fina, que depois da cirurgia essa córnea vai ficar mais fina ainda. Então, ele não pode operar. Ou uma córnea com uma curvatura muito alta ou uma curvatura muito baixa, ou um risco de evoluir para uma doença chamada ectasia, que seria o ceratocone induzido pela cirurgia. Então, esses pacientes eles não podem ser submetidos a essa cirurgia, eles não podem realizar essa cirurgia. E você pode estar se perguntando, como será que essa lente milagrosa funciona? Como que ela age nos olhos? O tratamento, basicamente, da ortoceratologia se faz aqui, nessa área aqui, que é a córnea, que é a parte da frente do nosso olho, certo? Então, o que a lente vai fazer? Ela vai ser colocada aqui na córnea, ela vai fazer uma pressão sobre a córnea. E essa pressão faz com que a córnea, que tenha uma curvatura assim, vou usar um exemplo aqui, uma curvatura de 45 para 3 de miopia, ela precisa ficar com 42. Então, ela sofre um achatamento, né? Ela sofre uma remodelação e aí muda o grau. Então, a lente ela faz uma ação na parte central aqui da córnea, tá? É uma lente usada para dormir. A pergunta, dói? Não dói porque você vai estar com o olho fechado. Ela não é uma lente confortável. É como se fosse um aparelho dentário, assim. Quando você coloca no início, você sente, às vezes machuca um pouquinho. A lente não machuca, mas você sente nos primeiros dias. Incomoda um pouco, um leve desconforto nos primeiros dias. Então, é um desconforto aceitável, que o paciente geralmente me fala que dura entre 3 a 7 dias no máximo. E depois ele acostuma, faz parte da rotina, até a colocação, que no início é um pouquinho mais difícil, né? Ele tem que ter uma técnica que você tem que ter para colocar a lente, é uma forma diferente de colocar. Então, depois de uns 7 dias, ele se adapta bem, se acostuma bem. Interessante, né? E a pergunta que não quer calar, como que coloca essa lente rígida nos olhos? Não existe um grande mistério. Pra mim, que já uso lente de contato, então, aí fica facinho. Ó, presta bem atenção. Lava bem as mãos, seca elas, pega a lente no estojo, higieniza com a solução multiuso para lentes de contato, coloca a lente na pontinha do dedo e pinga uma gota de colírio lubrificante. Com a cabeça inclinada para baixo, olhando para o chão, coloca a lente no olho com essa gotinha de lubrificante. Permanece com os olhos fechados e vai dormir.
Precisa ficar o tempo todo com os olhos fechados, Sara? Não, fica tranquilo. Pode abrir os olhos um pouco, como por exemplo para ir no banheiro rapidinho, mas evita ser por muito tempo, para a lente conseguir fazer o trabalho dela. O Levi, apenas um pré-adolescente, já utiliza essas lentes e adora. Ele conta que sempre esquecia de usar os óculos e com a ortoceratologia o mundo ficou ainda mais lindo e ainda em 4K. Além de corrigir o grau e trazer qualidade de vida para o paciente, como trouxe para o Levi, a ortoceratologia também tem um papel fundamental no controle da doença. A gente sabe que ela é capaz de estacionar a evolução da doença em mais ou menos 60% a 70% de controle. Então veja bem, um paciente que era para ter no final da sua vida adulta 8 graus de miopia, ele pode ficar com 3. A prevenção à miopia e a outras doenças deve ser uma preocupação das famílias, ainda mais falando-se do século XXI, onde as crianças já nascem grudadas em telas. Os pais não sabem o risco que eles estão colocando à saúde ocular do filho deles. Isso é muito importante a gente fazer esse controle do uso de tela. E esse recado vai também para nós, adultos e idosos, viu? Devemos nos afastar o máximo possível das telas e sempre lembrar de prevenir ou tratar a miopia. Afinal, ver é uma dádiva fantástica do nosso Criador. Que legal. Doutor Emanuel, desde que eu estive lá e soube dessa nova tecnologia, eu fico impressionada como que pode haver uma redução tão significativa. E você me falava aqui agora há pouco sobre uma paciente sua que em 3 dias, qual foi a mudança de grau dela? Ela tinha 6 de miopia com 3 de astigmatismo. E ela não pode operar, porque o grau alto e a córnea fina, que são aqueles critérios que a gente estava comentando sobre a cirurgia. E o desejo dela era se livrar dos óculos, porque 6 de miopia, para vocês terem uma noção, o paciente com a mão esticada assim, ele não consegue ver a ponta dos dedos. Então, ele não consegue levantar da cama sem óculos. É muita dependência. E aí, quando você coloca uma lente dessa, né, em 3 dias, a gente corrigiu, 9 dias, perdão, a gente corrigiu praticamente tudo do olho direito e estava faltando um só do olho esquerdo. Então, assim, ela estava muito, muito feliz, com total independência. Sem óculos, sem lente de contato e tendo uma vida normal. É incrível, né? Não sei se tem tempo, a gente vai voltar ali para ficar com os meninos, mas eu não sei se vai haver oportunidade de você dizer, claro, de uma linguagem muito básica, de como que faz essa correção. Não sei se você precisaria usar... Eu acho que sim. Só um pouquinho, Tati, para ele mostrar aqui. Deixa eu mudar aqui, por favor. Com licença, doutor. Então, o que acontece? Basicamente, essa lente ela vai atuar nessa parte anterior do olho que a gente chama de córnea, né? Okay. Que é onde a gente tem mais grau no olho, né? O olho, ele tem mais ou menos, a gente acha engraçado, né? Fala que 6 graus é muita coisa, mas o olho todo tem, na média, de 60 graus. Sendo que 20 graus está dentro do cristalino, que é a lente que evolui com catarata. Deixa eu girar essa parte aqui é o cristalino, que é a lente que tem mais ou menos 20 graus. E a parte anterior, a córnea, tem 40 graus. Então, o que a gente vai fazer com essa lente? Como eu usei um exemplo, o paciente tem 43 graus de curvatura nessa córnea. E ele tem 3 de miopia, ou seja, está sobrando 3 graus. Então, eu preciso fazer com que essa córnea fique com 40. Então, essa lente, ela faz um achatamento aqui. Ela faz uma pressão na parte anterior e diminui esse grau. É como se a gente tivesse uma montanha de areia e a gente tivesse com uma pá e fizesse isso. Então, não fica mais redondo, fica com aquele ápice mais plano. Isso reduz o grau e corrige o grau 100%. Isso é uma alternativa muito boa para quem não consegue usar lente de contato ou não pode operar. É incrível. Essa é uma tecnologia que já está acessível, já está no mercado há quanto tempo, mais ou menos? E eu pergunto até dessa acessibilidade, né, para as pessoas, como é que está? Eu já adianto que ele é só um dos 50 que fazem isso. Exatamente. Olha, aqui no Brasil é uma tecnologia bem nova. Na verdade, ela foi introduzida, ela teve uma época há uns 20 anos atrás, mas ela não tinha a tecnologia que tem, então não deu certo e a indústria parou de fabricar. Logo, um pouquinho antes da pandemia, ela voltou, mas aí com a pandemia deu aquela freada. E aí, pós-pandemias, a gente iniciou os tratamentos. Então, eu estou utilizando essas lentes mais ou menos desde 2022. Então, eu estou usando essas lentes há 3 anos.
E eu acreditei muito no projeto, né? Eu estudei muito o caso e é interessante que hoje, gente, no Brasil nós temos 23 mil oftalmologistas e tem no máximo 100 oftalmologistas no Brasil atuando nessa área. E aqui no Vale só tem eu. Em São Paulo também tem pouca gente. E que faz mesmo muito deve ser uma faixa aí de uns 50 mesmo. E eu fico pensando, gente, é uma tecnologia incrível, uma solução maravilhosa e que está precisando ser mais divulgada. Então, eu aceitei o convite em estar aqui, assim, acho que muito obrigado mesmo, acho que a população tem que conhecer, inclusive os nossos colegas oftalmologistas também têm que conhecer. Eu vou participar. Qual a dificuldade de tanta gente não ter acesso a uma solução tão poderosa como essa? Existe uma questão de treinamento, né? Então, o oftalmologista que ele já atua numa área, ele vai ter que ser habilitado para poder adaptar essas lentes. Então, isso demanda um tempo e, às vezes, na correria do dia a dia, ele não tem interesse. Mas a gente está vendo a importância disso e os oftalmologistas, no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que vai ser em Curitiba agora, em agosto, eu, inclusive, fui convidado para dar um curso lá também. E a gente vai falar muito sobre o tema, porque precisa ser difundido entre nós oftalmologistas para melhorar o tratamento, porque além do tratamento de grau, né, que a gente está falando, igual a Darlene falou, da gente tentar fazer nela, vamos tentar, vamos ver. A Sara já falou, quer marcar consulta comigo, ela falou, eu quero essa lente. A Sara também usa lente de contato gelatinosa. E a questão de poder corrigir a miopia, dar uma qualidade de vida, né? Então, o Levi mesmo, que é o paciente que estava no vídeo, ele falou, eu consigo jogar bola. Eu tenho um menininho de 6 anos também que fazia natação e nadava sem óculos. Eu perguntei para a mãe dele, eu falei assim, mas como que ele nada? Aí ele falou assim, tio, ele me chama de tio, né? Tio, eu vou assim no rumo. Então, coitado, ele pratica um esporte, que é uma coisa legal, mas ele não está vivenciando visualmente aquilo, né? É triste. Aí a gente pôs a lente nele, assim, ele me adora. Chega no consultório, me abraça, me dá um beijo. Que legal. É muito legal. É interessante falar de uma solução que dá para uma pessoa uma porta de acesso ao mundo. Exatamente. E a ele mesmo. O que dele ele não sabe, o que dele, da vida dele, ele não vive, porque muito de nós, uma parte significativa de nós é constituída pelos nossos contatos com o mundo externo. E você se descobre assim. A gente pensar em acesso, pensar em contato, pensar na amplitude da vida, ela deve ser uma filosofia de vida. E aí, aqui foi muito gostoso você ouvir de alguém falar, eu vou me esforçar para isso. Ou seja, saiu da área de conforto para gerar uma experiência para uma outra pessoa também. A gente vive isso aqui também dentro dos nossos limites de atuação, mas eu queria lembrar você de algo importante para você agora. Talvez você, ao tentar ou receber uma informação muito importante para a sua vida, essa informação esteja truncada, não está chegando exatamente porque você precisa ler. Ou talvez a sua capacidade de compreensão fica muito maior só quando você escuta. Isso pode ser por uma deficiência visual, ou pode ser por de um processo cultural, de alfabetização, pode ser por um gosto, não importa. A verdade é que hoje você tem aqui para Novo Tempo a oportunidade de ouvir um conteúdo falando sobre uma realidade bíblica, ouvir de uma forma bem narrada, você vai ter um efeito auditivo muito legal também e você não precisa nem escrever pedindo esse material. No projeto e nesse curso bíblico, O Deus que Fala, você pode pegar o seu WhatsApp ou pegar aí o WhatsApp da Esperança, pegar o seu celular aí, que é 12 98200 0062, 12 98200 0062 e mandar uma mensagem para a nossa Esperança, o Deus que Fala. E aí você, só fazendo isso, já vai ouvir e ter acesso ao conteúdo. Detalhe, você não precisa baixar um aplicativo, tá? Você não precisa fazer nenhum outro processo. Isso é conduzido pela Esperança via WhatsApp. O processo é só mandar uma mensagem e o restante chega para você. Acesso, contato e vida que se multiplica a partir de algo que está aí na janela da sua vida. Não perca essa oportunidade. Vou falar de novo o telefone para você. 12 98200 0062, o telefone da Esperança. Fantástico, hein? E o legal é que são 16 aulas em áudio para você acompanhar. Como o pastor comentou, muito bem narradas. Não perca essa oportunidade não, tá? Vamos para o intervalo? Rapidinho. Já a gente continua por aqui nesse bate-papo muito legal e muito conhecimento também. Deixa eu te perguntar aqui, já entrou em contato com a Esperança pedindo o seu material em áudio? Se não pediu, peça ainda, viu?
Dá tempo, entre em contato lá, 12982000062, o Deus que fala. Bom, e falando em fala, a gente fala também em outro sentido, né? A gente falando em fala, a gente ouve, a gente fala da visão também, que é o assunto de hoje, mas a gente fala, além da visão, do visual, né, Darley? Boa. Visão e visual. Eu vou até encontrar agora com a Bárbara Sóis. Ela é especialista nisso que você está chamando aí de visual. Tem aqui uma série de óculos. Qual destes óculos será um meu? Tem um seu? Tem um da Josi também. É meu. Qual é o da Josimara? Ah, e agora? Qual é o meu? E agora? Todos? Todos não. Cadê a Bárbara? Tá por aqui pra gente conversar? Até eu descobrir qual é o meu óculos. Diz que óculos, na hora de escolher, tem a ver com personalidade, tem a ver com gosto, mas tem que ter a ver também com as orientações do oftalmo, né? A gente vai conversando mais sobre isso por aqui. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, Darlene, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem? Eu acho, você imagina que eu olhei para você e o que eu logo percebi? Se não esse óculos maravilhoso. Gostou? Como é que você entrou nesse universo dos óculos? E é verdade que óculos transmite também a nossa personalidade? Então, certamente, né? Eu sou consultora de imagem especializada em óculos, mas também sou consultora óptica. Então, eu domino o conhecimento e a parte técnica dos óculos, né? E eu entrei nisso tudo através do meu marido, que já tinha uma ótica quando eu conheci, e ele me convidou para trabalhar com ele. Mas eu sou o caso típico que o doutor trouxe aí. Eu sou a pessoa que sente muito incômodo com lentes. Eu não consigo utilizar as lentes. Eu sempre precisei usar óculos desde os 8 anos de idade. E só de imaginar em colocar o dedo no olho ali, isso nem passa pela minha cabeça. Operar também não é uma opção para mim. E eu tenho 375 de astigmatismo, puro astigmatismo, e um ceratocone. Então, eu não consegui lidar com o fato da cirurgia. E em um determinado tempo da minha vida, eu comecei a estudar sobre a estética no rosto para poder escolher o melhor óculos para mim. Então, o meu marido, ele me incentivou a fazer o curso de consultoria de imagem e visagismo para óculos. Então, estudar o rosto, entender os padrões faciais, as linhas da face e indicar qual é o melhor óculos para o nosso cliente. Mas eu fui a minha primeira cliente, porque eu não queria a lente de contato, nem a cirurgia. Eu sou essa pessoa também, que uma vez tentei usar lentes, mas aquilo é muito incômodo para mim. Eu tenho falta de habilidade e eu gosto muito de óculos. Vamos então dizer... Eu gosto muito de óculos, mas não gosto da ideia de progredir, né? De o grau ir progredindo, daqui a pouco... Ninguém gosta. Exatamente. Mas fale-me, você tem modelos de óculos aí? Eu tenho modelos de óculos por aqui. Como é que a gente pensa, basicamente, modelos de óculos e formato de rosto? Aí alguém pensa assim, você já estava falando de miopia? Dá licença para a gente falar de belezura também? Nada, vem para cá. Eu sei que você gosta desse assunto e não é todo dia que a gente tem uma especialista para ajudar a gente a pensar sobre óculos, formatos, para afinal de contas, já que tem que usar um óculos bonito, né? E que combine com a gente. Exatamente. E esse trabalho, ele é um trabalho complementar. A pessoa que usa lente de contato, ela em algum momento pode precisar usar os óculos e não estar de lente de contato. A pessoa que também faz a cirurgia refrativa para graus altos pode vir a precisar usar óculos no futuro com um grau menor. Então, vai precisar usar os óculos. Então, o que a gente faz? A gente ressignifica isso. O meu trabalho é fazer com que você goste desse acessório, que tem uma cultura tão indesejável, né? Eu já passei por isso, eu já odiei usar os meus óculos. E quando a gente entende os desenhos e os formatos, fica mais fácil. Então, vamos lá. O que a gente entende no visagismo? A gente pensa que o formato de rosto é preciso, né, ser entendido para que você indique o óculos ideal. Mas, na verdade, o que você precisa fazer é entender o que aquele óculos comunica. Por exemplo, os óculos mais retos e quadrados, como esse daqui, mais tradicional, ele transmite uma imagem mais séria. Então, independente do meu formato de rosto, ele vai me deixar com um semblante mais sério. Então, a pergunta que eu faço para o meu cliente é: qual é a imagem que você quer transmitir?
Então, Darleide, o que é que você gostaria de transmitir quando você usa os seus óculos? Eu gosto que ele tenha um pouco mais de identidade, que não seja tão comum. Eu não quero ficar essa pessoa séria, porque eu já sou. Eu já sou séria. Eu quero algo mais, por exemplo. Não, aqui no eu sou muito séria. Você não imagina. É super séria, dormindo. Por exemplo, destes óculos aqui, não sei se os meninos conseguem dar uma pan por aqui, ó. E aí, destes óculos aqui, qual que vai ser o meu? Eu gosto de óculos redondo, eu gosto de cores... Nesse momento eu estou buscando um óculos escuro, mas eu gosto sempre de ter um óculos colorido. Eu gosto desse óculos aqui, ó, esse é meu. Então eu gosto de algo assim que traga um algo de alegria, tal, enfim. Isso. A sua estratégia é uma estratégia perfeita. Já que você já tem uma personalidade, talvez aí mais séria, você ela não está acreditando no óculos para trazer uma comunicação ali intencional. Então, o que é que eu costumo orientar o meu cliente? Se você tem muitas linhas retas na face, se você já tem linhas muito marcadas e anguladas, usar um óculos redondo pode contrastar essas linhas sérias e essa seriedade. Por exemplo, se você me vê com um óculos como esse, vai dar aquele jeitinho intelectual de nerd, sabe? Quem é que já ouviu esse termo? Óculos de nerd. Então, os óculos redondos têm essa psicologia e essa percepção. Os modelos gatinhos... Mas, Bárbara... que é esse que eu amo. Oi. Mas, Bárbara, nesse momento eu estou com um redondo aqui, ó. Alguém fecha aqui no meu rosto? Onde que eu olho para fechar? Mostra toda a seriedade. Aqui, ó, mostra todo. Ó, eu gosto disso aqui. Não tão de perto, porque mostra ruga com tudo, gente. Não vamos exagerar. Ó, eu gosto disso aqui. Olha, é séria. Mas e o meu rosto? Não sou séria? E o meu rosto? Ele tá mais quadrado, porque você vai envelhecendo, ele vai desabando. Olha assim, que ó. interessante. Mas aí eu tenho esse aqui, gatinho. Ó. Eu tenho... Ó. Com o que eu fico? Eu acredito que o gatinho, ele repete melhor as suas linhas faciais. Tá. Fica assim nessa posição para que quem está nos assistindo também consiga perceber. Quando a gente olha para o seu rosto de frente, a gente percebe que existe uma linha reta que segue aqui na parte superior. Olha para a câmera para o pessoal ver. Isso. Existe uma linha reta que sai aqui dessa região da sua testa, que é a parte da têmpora, até o teu zigomático. O zigomático é essa bochechinha. Olha como a tua bochecha ela é ressaltada. Isso é uma característica anatômica, exatamente. Eu queria até dar uma puxadinha nela. Isso. O seu zigomático, ele já é naturalmente projetado. Então, isso significa que o Cat Eye, que é o óculos que você está usando, o gatinho, ele repete o seu zigomático. Nesse sentido, o óculos gatinho é o mais indicado para você nesse momento, porque ele vai repetir as linhas faciais, vai deixar você mais jovial e vai arquear a tua sobrancelha. Gostei disso aí. Então, eu acho esse gatinho mais estratégico do que o redondo que você está usando. Ô, Bárbara, a parte do gatinho a gente entendeu aqui que é uma linguagem um pouco mais comum pra gente. Explica o que é zigomático. Só para não ter medo. O zigomático é esse osso que você tem aqui embaixo da sua órbita ocular, nessa região aqui. Esse zigomático, em algumas pessoas, são mais protusos, é uma ossatura mais presente. São as pessoas que têm bastante bochecha. Então, às vezes, a pessoa se incomoda com a bochecha, mas independente do ganho do peso ou não, a bochecha continua ali. Porque já é uma anatomia, né? Uma anatomia presente no teu rosto. Então, é inevitável tirar esse zigomático. Já sei já. Sabe aquele amigo hiper zigomático? Eu tô gostando desse negócio, porque eu preciso fazer um óculos. Já fui até no oftalmo e já até me passou. E era pra eu estar usando já, né? Faz tempo. Olha, Bárbara, só. O que você acha que combina com o meu rosto aqui, Bárbara? Uma cirurgia. Uma plástica. Nascer de novo. Nascer de novo, talvez, né? Mas o que você acha, Bárbara, que combina aí, viu? O que você acha que combina? Abinal, falando do ponto de vista que lê a estratégia dos rostos masculinos, os homens, naturalmente, eles já possuem a estrutura óssea marcada. Isso é algo biológico. Uma mulher é diferente de um homem, fisiologicamente falando. Então, os ossos dos homens
são mais marcados. Até a testa do homem pode ser mais avantajada e a órbita ocular naturalmente mais profunda. Isso é um fator da anatomia que já é presente. Os óculos redondos, para você, eu acredito que seriam os mais estratégicos para harmonizar com as linhas quadradas e retas da barba. Redondo. Então, com certeza, valorizaria o seu rosto. Tá. E aqueles óculos meio que invisíveis que chamam, né? Que não aparece quase a armação dele e tal. Isso daí pra... São os parafusados. São os óculos parafusados. Que você vai comprar num dia, no outro dia você precisa arrumar, porque não dura uma semana. Olha, mas já que fizemos esse exercício comigo, com a Binal, vamos fazer com a Aleixo também? Vamos? Gente, Não. Qual? O de gatinho vai nele? Não, 2 gatinhos Pra não dá. valorizar o seu. Então, gatinho... Olha aí, tá? Esse daí, esse óculos, aqui precisa ele de Eu gosto mais desse formato de óculos mais quadradinho. Pra mim não fica legal? O que você acha? Eu então, tinha. os óculos quadrados, eles tendem a deixar o semblante mais sério e trazer a imagem tradicional à tona. Ou seja, eles naturalmente deixam você com uma imagem mais madura. Isso Tudo depende do que você quer transmitir. No caso que mais madura é uma frase que precisa ser melhor explicada. Depois que a gente amadurece, tem um apodrece e cai. Eu compro. Mas Tem um quadrado. põe o seu corpo mais dirigido para a câmera, Aleixo. Avalia o pastor Aleixo. Mas vai sim, com carinho. Com carinho. Depois com carinho. aqui, ó. Com amor. Não, chega. Deixa ela avaliar. Não, deixa ela avaliar. Olha, se a gente já tem a presença de linhas retas na região superior aqui da testa, na lateral, o óculos ele vai trazer ainda mais seriedade para o seu semblante. Então, você demonstra mais seriedade, profissionalismo, responsabilidade através das linhas retas. Se você colocar um redondo, faz um exercício, coloca o óculos do Abinal e veja como você fica com o redondo. Isso. Traz um semblante mais jovial. Fica mais leve, né? Mas mais jovial ainda. Fica Isso aí mais ficou legal, viu? Ficou, legal. Biral? Bem melhor. Ficou mais legal. Melhor? Eu gosto muito mais dos óculos redondos para os homens. Porque quebra os traços masculinos que são mais sérios e marcados. Principalmente na presença de barba e cavanhaque, que é o seu caso. A minha sensação com aquele outro, eu dizia assim, vô... Que tudo tem que ser melhor. Vai quebrar o traço masculino. Também já sério, já gera uma certa assim, dificuldade. Ô, vovô, então... Bárbara, e tem agora uma pergunta. Bárbara, você percebeu que a intenção aqui não era melhorar meu visual, era só me expor. Só zoar mesmo, zoar. né? Não, é identificar qual o melhor óculos. Melhor porque óculos. o seu tá precisando... Mas aí eu preciso precisar de um óculos primeiro, né? Como é que é? Mas Precisa. Ô, Bárbara, eu gosto de óculos maiores, mas na última consulta, passei com o doutor Emanuel e ele disse assim, querida, então, vamos dar uma pequena atenção. Porque a gente usa, sei lá, o smartphone, o computador, e quando eu vejo, eu tô assim, ó, subindo a cabeça para enxergar melhor, porque aqui a janela... Porque o campo de visão tá lá embaixo. Aí eu gosto de um óculos maior, eu fui diminuindo, mas eu tô procurando menor, viu, doutor? Para enxergar para perto é melhor, né? Que encaixa, é o que a Bárbara falou, o campo de visão, quando o óculos é muito grande, o campo de visão fica muito embaixo, então ele quase toca na maçã do rosto. E aí não é a maçã que enxerga, né, os olhos, então aí acaba, a maioria dos pacientes que reclamam, eles falam assim, eu tenho que levantar o óculos, não é isso, Bárbara? Tem que levantar o óculos para encontrar o foco de perto. Aí, ela propôs o óculos de gatinho e ela falou, então, vamos botar a pantera. Aí, leoa. Não, tem coisa que não aumenta. Pode botar o óculos ali. Bárbara, eu não sei se você já tinha assistido esse programa, mas assisti outras vezes. Tem dia que ele é mais sério. Quase nunca, mas é muito legal. Sua dica final, assim, pra gente. Eu achei muito interessante essa questão em relação ao tamanho, porque além da parte de consultoria de imagem, a gente precisa levar em consideração a consultoria óptica. Errar no tamanho do óculos é um problema muito grande. Como é que eu sei que o óculos está no tamanho ideal? Eu preciso que ele tenha uma distância de um dedo até a haste, aqui nas têmporas. Então, se você colocar o dedo, você vai saber que ele está num tamanho certo, ou seja, a distância de um dedo aqui na têmpora até a haste. Tem que caber um dedo aqui.
Outra questão também é que ele não pode acabar na linha da curvatura do nasal. Ou seja, se o óculos ficar muito grande aqui embaixo, você pode danificar a sua lente e ter dificuldade de adaptação, principalmente no multifocal. Imagina que vai pegar oleosidade, maquiagem, a lente vai manchar. Então, o óculos não pode vir aqui na bochecha. Não pode. A altura ideal é que ele termine um dedo acima aqui do nasal, nessa região, ok? Então, ele não poderia, por exemplo, terminar aqui. De jeito nenhum. Outra questão é que os óculos têm que ser posicionados aqui no dorso. Eles nunca podem ficar na ponta do nariz, nem colados na testa. E a história, por último, assim, maravilhoso. Eu já estava aqui medindo o meu, colocando os dedos aqui, mas enfim. Parece que está num tamanho ideal por aqui. Eu sinto talvez aqui um pouquinho. Sim. Enfim. É só baixar o nariz um pouco e... Então, voltando aqui à minha consultoria, o que dizer sobre cores? Por exemplo, dizem para mim que Darleide não usa preto, que pesa. Mas é tão bonito, eu quero. Mas o preto pesa. Te disseram corretamente. Olha só, mas eu quero. As cores mais escuras, elas trazem muita seriedade. Então, se eu colocar uma cor fechada e escura, eu vou trazer peso e seriedade para minha imagem. Então, fica essa dica para quem está nos assistindo. Quanto mais escuro for o óculos, mais pesado pode ficar a tua imagem. E quanto mais clara for a armação, mais leve fica a imagem. Isso vale para solar e para receituário. Gostei. Ok? Então, quanto mais claro, mais leveza. Muito bem, muito obrigada, meu amor. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada por esse tempo, essa consultoria aqui para o Entre Família. Um beijo para você. Segue a Bárbara Sóis, tira lá mais dúvidas e tudo certo. Beijo, obrigada. Beijo, amada. Nós vamos para o intervalo, mas olha, um tempinho para você aproveitar. Eu sei que você ficou assim, ó, parado. E aí não mandou aquela mensagem para o WhatsApp da Esperança para garantir o curso O Deus que Fala, não é? Porque o assunto é gostoso, você se identificou, eu sei que você usa óculos, já ficou medindo, mas agora aproveita que já sabe qual é o óculos que você precisa comprar, qual o modelo, e manda a mensagem agora para a gente no 12 98200 0062, garante o curso Deus que Fala em áudio, 16 lições para você estudar a Bíblia. Pode ser você que está dirigindo e gosta de ir ouvindo também, ou se alguém da sua família tem alguma deficiência visual, outro que tem uma dificuldade de leitura, não consegue pegar um dos nossos materiais para fazer os cursos por escrito, então vamos agora aprender a Bíblia em áudio. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. 98200 0062. Vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. Sei que tem muita gente que pegou, anotou as dicas aí que foram trazidas pela Bárbara, né? Que legal, consultoria, já marquei para minha vida aí. E próxima ida à ótica, já vou levar essas dicas comigo também, viu? Você vai me ver de óculos logo aí, eu acho. Bom, mas o que a gente quer ver, sabe o que é? Você, juntinho com a gente, de mãos dadas, junto com o projeto Anjos da Esperança, que é o que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação. Você sabe, né? A Novo Tempo ela é mantida apenas por doações e cada doador a gente chama carinhosamente de Anjos da Esperança. Esses materiais que a gente envia gratuitamente é porque os Anjos da Esperança pagaram para que você receba gratuitamente. Agora, você que já tem recebido esses materiais, tem sido beneficiado através de toda a programação que a gente tem trazido aqui, se você tem sido abençoado e quer abençoar a vida de outros, seja um anjo da esperança. Como? Entrando em contato com a gente pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30, descobrindo ali os meios que você pode fazer a sua doação, ou se já conhece, quer fazer a doação agora, então anota aí, nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com e faça parte dessa missão juntinho com a gente. Te espero, hein? Vamos lá! Muito bem, vamos de interações por agora para o doutor Emanuel nos ajudar na resposta. Joga no telão agora a Kelly de Cajazeiras, Paraíba. Usar óculos de grau corrige a visão, melhorando somente durante o uso dele.
Ou o uso contínuo cura, trata, elimina o grau dos olhos com o passar do tempo, fazendo algum uso dele? Obrigada, Kelly. Kelly, infelizmente não. O óculos realmente ele só corrige, né? A gente fala que o óculos é um auxílio visual, então ele vai corrigir aquilo que está faltando no seu olho, que é o grau. Infelizmente, o fato de você usar os óculos não vai corrigir ou vai impedir que a doença evolua, por exemplo, a miopia. A gente sabe que tem os óculos, a gente falou da ortoceratologia, que era importante também falar que a ortoceratologia ela faz o controle da miopia, então diminui em 60% a chance de evoluir a miopia nos pacientes jovens e crianças, então é muito importante. Lentes especiais de óculos também que já estão disponíveis no mercado, outras lentes de contato. E esse é um tratamento específico para controlar a miopia, para não aumentar o grau da miopia. Isso sim faz parte de um tratamento, aí sim o óculos faria um tratamento, mas não o óculos, no caso dela, que já é adulta, não faz diferença, é o óculos para corrigir o grau mesmo. Outro dia alguém me disse, Darleide, procura saber se tem como corrigir a sua necessidade com cirurgia. E aí lá no consultório você me disse alguma coisa sobre cirurgia, mas que tem algumas observações. Sim. A cirurgia é muito interessante, mas a gente tem que entender que a cirurgia ela é definitiva, é para sempre. Então, a gente não consegue se arrepender depois, né? Pois é. Então, existem algumas coisas, por exemplo, uma cirurgia que corrige a presbiopia, que é a vista cansada, a dificuldade para perto. Corrigiu para longe, corrigiu para perto, já existe uma técnica para isso, muito moderna, que alguns equipamentos fazem isso, é muito legal. A gente consegue deixar o paciente independente de uso de óculos, mas ela tem os seus contras, né? Então, tem uma dificuldade de direção noturna, por exemplo, então talvez o motorista não seja um paciente ideal para fazer essa cirurgia, né? Uma costureira, por exemplo, que às vezes, ou bordadeira, que fica muito próximo, vai ter que ter uma complementação na hora dessa atividade. Então, no dia a dia, vamos dizer assim, de 90% a 95% do tempo, ela vai ficar independente dos óculos, mas em algum momento ela vai precisar. Okay. Isso a gente pode falar também para cirurgia de catarata. Existem lentes especiais de cirurgia de catarata que também corrigem o grau de perto, isso é super moderno. Mas ela sempre tem algum detalhe que a gente tem que discutir no consultório, caso a caso, entender qual que é a necessidade, qual que é o desejo do paciente, né? Cumprir as expectativas aí. Eu aproveito até para trazer aquela perguntinha que eu trouxe inicialmente, né? Talvez é a dúvida de algumas pessoas de casa, como saber, uma criancinha, bebezinho, tal, que precisa fazer uso de óculos, como que é feito essa consulta? A gente sempre faz a triagem já, o pediatra já faz a triagem do reflexo vermelho, que já é para eliminar algumas possibilidades de algumas doenças muito graves, já lá na maternidade. Depois a criança ela pode ser avaliada na faixa de 1 ano a 2, e existe um equipamento que a gente chama de esquiascopia, onde eu coloco algumas lentes e eu vou passando uma faixa de luz e eu consigo saber qual que é o grau da criança sem ela precisar me falar. Então, por exemplo, às vezes eu atendo um paciente com algum tipo de deficiência que precisa de óculos e ele não consegue escolher, né? Um paciente, por exemplo, com uma síndrome de Down. Alguns não conseguem decidir, igual a gente fala, melhorou ou piorou, né? Acho que é o problema que todo mundo detesta no oftalmologista, a gente fica até ansioso, né? Esse ou esse, melhorou ou piorou? Todo mundo fala, calma, não estou conseguindo. Então tem alguns pacientes que não conseguem, e aí tem esse recurso da esquiascopia, que é uma forma que a gente chama de objetiva, ou seja, objetivamente eu estou calculando o grau que ele tem. Subjetivamente é você escolher o seu grau, porque nem sempre o grau que você tem nos olhos é o grau que você vai aceitar no óculos. Isso também é comum. Se o paciente, por exemplo, nunca usou um óculos, ele tem 3 de astigmatismo, dificilmente se eu colocar 3 no primeiro óculos, ele vai acostumar assim, rapidamente, ele vai demorar muito. Então, em alguns momentos, a gente começa fazendo uma prescrição parcial. Coloca 1,5 ou 2, aí na próxima óculos a gente vai aumentando, até ele se adaptar, né? Existe uma adaptação neurológica também. Só tira uma dúvida, Abinel, que não perguntou. O aparelhinho não dá para comprar pela internet, não dá para fazer em casa, nem fazer um tutorial no YouTube. Não, mas com um paciente grandão assim, a gente consegue fazer isso no consultório, né? Mas tem que ir no consultório. Mesmo indeciso, fazer um semestre. Aí agora, esse ou esse? Eu não sei. Você fica agora. Para usar o aparelho é bom fazer medicina antes. Pelo menos uma vez por ano, meio ping-pong, doutor. Legal. Não, precisar usar óculos e não usá-lo prejudica em que medida? No seu cotidiano do dia a dia, basicamente. No sentido do grau? Do grau nenhum. Então, você tem 2 de miopia e não usa óculos... Vai continuar... não enxerga o mundo, né? Como a gente estava falando aqui. Não tem uma qualidade visual, mas vive, não muda. Aumentar o grau por conta de não estar usando, não chega? Não existe isso.
Aí, com exceção da criança, que o grau está aumentando, e aí é o uso de tela. E isso é muito importante a gente falar também. Legal. As crianças têm ficado muito na tela e computador. Então, o tempo de tela e a ausência de atividade ao ar livre, luz solar, são 2 fatores determinantes para aumentar a miopia. Então, as crianças que não fazem atividade, jogam uma bola, brinca no parquinho, no prédio, no condomínio, e fica muito tempo no celular, e geralmente eles ficam no celular como? No quarto escuro fechado, né? Eu brinco que parece um morceguinho, né? Fica lá escondido. Fabricando a própria deficiência. Exatamente, ele está construindo a própria deficiência. Aí os pais têm que ficar atentos, né? A gente não pode permitir que as nossas crianças fiquem o tempo todo no telefone. E a gente sabe também o quanto é prejudicial, não só para a visão, mas sim para o desenvolvimento, comportamento intelectual, psicológico. Isso também tem que ser levado em consideração. Certo. Mais uma perguntinha. Andréia Medalha, boa tarde, queridos. Boa tarde. Existem meios de prevenir, diminuir ou estagnar os problemas na visão através de alimentação ou suplementação? Não existe. Existem alguns suplementos, por exemplo, DMRI, né, que é o envelhecimento natural. Está relacionado com o uso de algumas vitaminas, tem algumas suplementações que a gente trata esses pacientes. A vitamina A a gente sabe que é muito importante. Mas assim, tomar um suplemento para prevenir alguma doença, alguma coisa na visão, não. Acho que uma alimentação saudável é sempre bom para tudo, não só para os olhos, né? Para o corpo de forma geral. Então, uma alimentação saudável, equilibrada, é importante. Mais do que isso, acho que é exagero. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradecemos muito o doutor Emanuel por fechar a agenda e abrir esse espaço para vir aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Segue lá o doutor Emanuel, aparece aí no seu vídeo o Instagram, doutor Emanuel Antunes. Pastor. Há um costume no mundo antigo, e eu gostaria de citar isso, em uma nota em que a gente precisa ser coerente e grato por algumas coisas que acontecem ao nosso redor. A gente falou aqui de uma tecnologia que corrige, que dá possibilidade, que gera nova vida para as pessoas. E muitas vezes nós estamos reclamando antes de que eu não estou enxergando, mas eu deveria agradecer que se esse problema visual tivesse acontecido há 100, 200 anos atrás, você estaria condenado a uma vida de cegueira. Mas há coisas que a gente precisa ser gratos. Grato a Deus pelos óculos. Grato a Deus a pessoas que não estavam fazendo o que eu estou fazendo e começaram a fazer outras para que os meus problemas fossem resolvidos. E isso é muito importante. Existem problemas no mundo e o mundo é uma fábrica de problemas, mas também existem soluções e a gente vai lutando contra o mal a partir de instrumentos e a gente não pode jogar esses instrumentos fora. Darlete falou aqui, entrou no avião e viu metade do avião com óculos. Se não fosse óculos, estaria o avião todo ou metade dele sem enxergar nada. Há uma questão muito interessante no mundo antigo, falando disso, é que quando as pessoas tinham as pessoas mais poderosas, que têm um pouco mais de recursos, e não havia óculos, principalmente em Roma, eles contratavam pessoas que eram os óculos deles. Há grandes personagens da história, de leitores como Cícero, por exemplo, que quem lia para ele, e era um grande leitor, mas quando ele parou de enxergar, era o escravo que lia. Isso é muito interessante, que na vida dele a pessoa acaba se tornando totalmente dependente daquela que enxerga para ele, que lê para ele. Chegou um comunicado do imperador. Aquela leitura, aquela visão e a confiança que ele tem na quem vai falar pode determinar se ele vai estar vivo ou morto no outro dia. A Bíblia fala de um grupo de pessoas em determinada época que está naquela igreja simbolizada pelo nome de Laodiceia. Que ela diz assim e diz para Deus: eu sou rico e de nada tenho falta. E a resposta de Deus, como avaliador que dá o diagnóstico dele, falou: não, você é miserável, pobre, cego e nu. Mas ele tem uma palavra, uma frase, 2 palavras bem no meio que são as mais importantes para isso. Ser miserável com Deus é impossível. Se você é miserável, mas você tem concepção da sua herança com o Rei do Universo, a miserabilidade acaba. Estar nu é um problema, mas mais problema ainda é se você não sabe que está nu. Se você estiver nu, você tranca a porta do banheiro do seu quarto. Agora, sair para ir trabalhar nu, isso gera um problema por muitas semanas, anos ou talvez pela vida inteira. Nesse contexto, estar cego é um problema, não enxergar é um problema. Mas não saber que tem um problema, aí você tem uma dificuldade enorme. Um cego pode atravessar a rua e sair do outro lado de mãos dadas com outro.
vivo, mas se não sabe que é cego, pode atravessar a rua e 3 passos ele está morto, atropelado. A questão é quem as pessoas no mundo antigo enxergavam estando cegas para ver. Deus está dizendo assim, tem coisas que definitivamente você não vai ver. Em quem você confia as suas informações? Mais do que isso, quando você pensa em ver, é ver o quê? Ainda mais do que isso. Aquela frase típica, o pior cego é aquele que não quer ver, continua sendo terrivelmente real quando se fala das coisas universais, das coisas de Deus. Você agora vê o quê? E quando Deus diz assim, você precisa de mim para enxergar tudo, você pode dizer, Senhor, diz para mim o que está diante de mim, diz para mim o que está dentro de mim, diz para mim sobre você, me faz ver o todo para decidir corretamente. Me dá o verdadeiro colírio, né? Verdadeiro colírio. Sensacional. Obrigada a todos pela companhia. Vem aí o Vida e Saúde, mas amanhã nós estaremos de volta aqui, com graça de Deus quiser, hein? O Vida e Saúde de hoje, quem vai estar lá? Pessoas que você conhece, além da Teru, Priscila Bels e Gabriele Chaves, falando sobre saúde mental em comunidade. E amanhã aqui no Entre Família, a gente vai falar um pouquinho sobre superdotação, como reconhecer e apoiar talentos excepcionais. Importantíssimo isso, né? A gente reconhecer esses super talentos e o quanto antes, melhor, né? Para ajudar essas pessoas e inseri-los ali no ambiente ideal também. Amanhã a gente fala sobre isso. E obrigado aos Anjos da Esperança, né, Darleide? Sim, beijo, meus amores que nos ajudam a fazer a novo tempo. Até amanhã. Tchau. Tchau.